Somente a graça, sola gratia. O homem inicia e participa de seu perdão e salvação, ou é Deus que inicia e completa a salvação de pecadores, de modo que toda obra seja atribuída somente à graça soberana? Em resposta a Erasmo, no seu livro A Escravidão da Vontade, escrito por Martim Lutero, ele se coloca inequivocamente ao lado da graça soberana. Lutero insistia que um pecador é incapaz de prover ou mesmo de se apropriar da salvação. Ao dizer isso, Lutero atacou o sistema de indulgências, peregrinações, penitências, jejuns, purgatório e mariolatria da Igreja Católica Romana. Ele percebeu que a única maneira de derrotar o sistema baseado em obras da Igreja Católica era atingir a raiz da controvérsia: graça gratuita versus livre-arbítrio. O vocábulo graça é comumente definido como o favor imerecido de Deus, mas, como vimos no capítulo anterior ou antes, essa definição não é tão abrangente. William New, um batista calvinista do século XIX, definiu graça assim: é o favor espontâneo de Deus, outorgado ao indigno. Aqueles que recebem graça não são apenas pecadores indignos e sem esperança. São rebeldes hostis que estão contra Deus. Possuem coração mau e uma péssima lista de obras. Deus não está obrigado a ser amável e gracioso para com eles. Eles são pecadores e merecem o inferno. No entanto, de acordo com sua natureza, Deus derrama um amor totalmente merecido sobre eles. E quando Deus faz isso, a vida deles é mudada para sempre, como diz Efésios do capítulo 2, versículo 4 a 5. É motivado por um coração cheio de misericórdia e grande amor que Deus salva, resgata, livra, liberta pecadores pela graça. Embora eles sejam indignos de amor e repulsivos para Deus por causa do pecado, Ele lhes mostra amor. Deus lhes perdoa os pecados, dá-lhes conhecimento de si mesmos e move-os a responder com sinceridade à sua graça. Ao usarmos a expressão graça gratuita e soberana, estamos dizendo que o Supremo Deus do céu e da terra, o Deus trino e soberano da salvação, deseja espontaneamente a aplicação e aplica a graça salvadora a pecadores culpados e desprezíveis, transformando suas vidas de tal modo que se regozijem nele e vivam para servi-lo. A teologia reformada ensina que, se experimentarmos essa graça soberana, entenderemos o que ela realmente significa. Compreenderemos que, se a graça não é livre e soberana, ela não é graça. Deus nos salva não por causa de alguma coisa possível ou factual, prevista ou pré-ordenada em nós. Ele nos salva totalmente de acordo com seu soberano e amável beneplácito. Um dos livros do Antigo Testamento que enfatiza de modo especial a soberana e maravilhosa graça de Deus é a Epístola aos Romanos. De acordo com o apóstolo Paulo, essa graça torna judeus e gentios co-herdeiros do reino de Deus, com o fiel Abraão. Ela estabelece a paz entre Deus e pecadores que são inimigos dele, visto que somente essa graça é mais poderosa do que as forças do pecado. Ela traz liberdade verdadeira e duradoura do domínio do pecado. A graça de Deus capacita os cristãos com diferentes dons para servirem na igreja de Deus. Por fim, ela vencerá a morte. Essa graça é o precursor da vida eterna para todos os que recebem, porque chega às eras anteriores à criação do tempo e, sem respeito ao mérito humano, escolhe homens e mulheres para a salvação. Esta ideia de que a salvação deve tudo à graça de Deus é o tema preponderante, não apenas em Romanos, mas em todas as epístolas de Paulo. Por exemplo, ele começou sua carta aos crentes de Filipos com uma oração em favor da igreja, dizendo: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Samuel Rutherford escreveu: a semente de Deus produzirá a colheita de Deus. A salvação
não mérito, nenhuma realização nossa. Essa é a razão por que Paulo orava com alegria e ações de graça. Cada vez que se lembrava dos crentes de Filipos, se o homem houvesse começado a obra de salvação, estivesse continuando-a e tivesse de completá-la, o louvor de Paulo seria silenciado. Contudo, visto que a salvação resulta da obra divina que persiste dia a dia, apesar das lutas e da demora do homem, uma obra que certamente será aperfeiçoada no grande dia. Tudo isso visa o louvor e a glória do Deus Trino. Essa é a razão por que Paulo agradecia a Deus por todas as doutrinas da graça e se alegrava quando pensava no fato de que os crentes haviam sido atraídos a Cristo. Ao apegar-nos à graça de Deus, podemos, como Paulo, ser crentes jubilosos, que confessam vitoriosamente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. A graça nos chama, nos regenera, nos justifica, nos santifica e nos preserva. Precisamos de graça para nos perdoar, nos converter a Deus, curar nosso coração corrompido e nos fortalecer em tempo de tribulação e conflito espiritual. Somente por meio da graça gratuita e soberana de Deus, podemos ter um relacionamento salvífico com Ele. Somente por meio da graça, podemos ser chamados à conversão, à santidade, a servir a Deus ou a sofrer. A graça soberana destrói o nosso orgulho. Ela nos envergonha e nos humilha. Queremos ser os sujeitos e não os objetos da salvação. Quer ser ativos e não passivos no processo. Resistimos à verdade de que somente Deus é o autor consumador da fé. Por natureza, nos rebelamos contra a graça soberana, mas Deus sabe como destruir nossa rebelião e nos tornar amigos dessa grande doutrina. Quando Deus ensina aos pecadores que o seu íntimo é corrompido, a graça soberana se torna mais estimulante de todas as doutrinas. Desde a eleição à glorificação, a graça reina em esplêndido isolamento. João 1,16 nos diz que recebemos graça sobre graça. Isso significa literalmente graça diante de graça, ou graça sobreposta à graça. A graça segue a graça em nossa vida, como as ondas seguem umas às outras até a praia. A graça é o princípio divino pela qual Deus nos salva. É a provisão divina na pessoa e obra de Jesus Cristo. É a prerrogação divina manifestando-se na eleição, na chamada e na regeneração. É o poder de Deus capacitando-nos gratuitamente a aceitar a Cristo, para que vivamos, soframos e morramos por amor a Ele e sejamos preservados nele para toda a eternidade. Os calvinistas entendem que sem a graça soberana, todos seriam eternamente perdidos. A salvação é uma obra plenamente da graça e de Deus. A vida tem de vir de Deus. Apesar que um pecador possa ressuscitar dos mortos, a graça gratuita reivindica a expressão na igreja contemporânea. Decisões humanas, manipulações das multidões e convites para vir à frente não produzem conversões genuínas. Somente o antigo evangelho da graça soberana pode capturar e transformar pecadores pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Amém.